E se eu te dissesse que todos os deuses contam a mesma história, apenas mudando de nome, desde o início dos tempos, antes da escrita, antes mesmo das grandes civilizações, o ser humano já contava histórias sobre o céu, o fogo, o trovão e a vida após a morte. Essas histórias se transformaram em algo que chamamos hoje de mitologia. Mas afinal, o que é mitologia? A palavra mitologia vem do grego mitos, que significa história ou relato, e logos, que significa estudo ou razão. Ou seja, mitologia é o estudo das histórias sagradas de um povo, aquelas que explicam o mundo, a natureza e o próprio ser humano. Para os antigos, mitos não eram apenas lendas, eram verdades profundas, passadas de geração em geração, por meio da fala, da arte e dos rituais. Quando os gregos falavam de Zeus lançando raios do céu, ou os nórdicos falavam de Thor brandindo seu martelo, eles não estavam descrevendo apenas deuses. Eles estavam explicando o trovão, o medo e o poder da natureza. Por que todas as culturas têm deuses? A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Porque o ser humano sempre buscou entender o desconhecido. Antes da ciência, a chuva, o sol, a morte e os sonhos eram mistérios absolutos. E quando algo é desconhecido, o instinto humano é dar-lhe um rosto, um nome e uma história. O trovão virou Zeus, o sol virou Ra, o mar virou Poseidon, a morte virou Hades, Anubis ou Yama-Menos, dependendo de onde você nascia. Os deuses nasceram da necessidade de compreender o caos e dar sentido à existência. Os mitos como espelho da alma humana. Mas os mitos não falam apenas de deuses. Eles falam de nós. Quando Prometeu rouba o fogo dos deuses para entrega, loa aos homens o que ele realmente representa. A curiosidade, a coragem e o preço do conhecimento. É o mesmo dilema que enfrentamos até hoje com a tecnologia, a ciência e o poder. Quando Pandora abre sua caixa, libertando todos os males do mundo, ela não é apenas uma personagem. Ela é o símbolo da curiosidade humana e das consequências das nossas escolhas. Cada mito carrega um pedaço do inconsciente coletivo. Uma forma simbólica de lidar com amor, medo, morte e esperança. A função dos mitos nas civilizações antigas em todas as culturas, os mitos tinham uma função central: ensinar e unir. Eles explicavam por que o mundo existia, quem eram os deuses e qual o papel do ser humano nesse grande enredo cósmico. Serviam como manual de comportamento, mostrando o que era certo e o que era errado. Na Grécia, os mitos inspiravam os cidadãos e artistas. No Egito, sustentavam o poder dos faraós. Entre os nórdicos, preparavam os guerreiros para a morte heróica no campo de batalha. E nas Américas, guiavam os povos indígenas em harmonia com a natureza. Em resumo, o mito era o código moral e espiritual de uma civilização. Os mitos se repetem. Mas por quê? Você já percebeu como as histórias se repetem? Um deus que morre e renasce menos, como Osíris, Dionísio ou Cristo. Uma grande inundação, menos como o dilúvio de Noé, o de Deucalião ou o de Manu. Um herói que enfrenta monstros menos como Hércules, Gilgamesh ou Beowulf. Essas repetições não são coincidência. Elas revelam algo profundo. Todas as culturas tentam responder às mesmas perguntas universais. De onde viemos? Por que sofremos? O que acontece depois da morte? O cenário muda. Os nomes mudam, mas a essência é sempre a mesma. Mesmo com a ciência explicando o mundo, os mitos continuam vivos. Eles estão nos filmes, nas séries, nos quadrinhos e nos jogos. Thor virou herói da Marvel. Os deuses egípcios inspiram séries e RPGs. E o conceito de herói e vilão ainda nasce das mesmas histórias antigas. A verdade é que os mitos nunca morreram. Eles apenas mudaram de forma. Conclusão: a mitologia é a memória simbólica da humanidade. Ela conta como aprendemos a temer, amar, sonhar e imaginar. E talvez, no fundo, todos os deuses contem a mesma história, menos a história da própria humanidade, tentando entender quem somos e por que existimos. E agora eu te pergunto,
Qual mito você acredita que ainda vive dentro de nós? Gostou desse vídeo? Deixe o like, inscreva-se no canal e comente. Qual mitologia você quer que eu explore no próximo episódio?